Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e vocês estão no Cientificaliente, o canal que anda devagar porque já teve pressa com a ciência do amor de um jeito diferente. No vídeo de hoje, nós vamos falar de uma teoria de Sternberg, do Robert Sternberg, de quem nós já temos uma playlist aqui no canal bem completinha, mas está faltando uma coisa, que é a teoria do amor como uma história. Love is a Story. Então nós vamos falar dessa teoria no vídeo de hoje para tampar essa lacuna que a gente tem no nosso canal. Se você então gosta dessa história, quer acompanhar esse canal, quer me acompanhar nessa história, assista o vídeo até o final. Vamos para ele! Para falar dessa temática do amor como uma história, a gente vai pegar esse artigo, que é a única coisa que a gente tem em língua portuguesa publicado, né? Que é a determinação das histórias de amor mais adequadas para descrever relacionamentos amorosos, identificação das histórias de amor que produzem mais identificação, menos identificação e que as pessoas mais gostam de viver. Título longuérrimo, título enorme aqui para o nosso artigo. Os nossos autores aqui, o único que eu conheço pessoalmente é o Thiago de Almeida. Tá? Se eu achar minha foto que eu tirei com ele, eu boto aqui. Se não achar, eu não boto, enfim, mas não tenho o que fazer. Né? E o Ailton Amélia eu conheço também, tem o livro dele, mas eu não conheci pessoalmente ainda. Então, não posso falar nada sobre isso, né? Apenas vamos falar sobre o artigo, não posso falar nada sobre os autores. Mas todos são autores lá da USP, da Universidade de São Paulo, uma das universidades mais reconhecidas aqui do país. Mas essa teoria, então, do amor como uma história é uma teoria que teve menos destaque que a teoria triangular do amor, que é a teoria famosa sobre amor do Sternberg, mas é uma teoria igualmente interessante, né? Que propõe a existência de mapas amorosos ou diferentes histórias de amor. Seria um mapa cognitivo de como é que é o amor na cabeça daquela pessoa. Cada pessoa, então, vai ter uma história de amor diferente. Então, a ideia dessa teoria, resumidamente, é que ela propõe que as experiências afetivas que vão ocorrendo desde o nascimento fazem com que as pessoas desenvolvam histórias, que são histórias de amor, né? Um esquema cognitivo de histórias de amor, que fazem, então, que ajuda a identificar quando o amor está ocorrendo, o modo como ele nasce, o modo como ele desenvolve. Né? Essas histórias, então, tem os amantes com características bem específicas e cada um deve desempenhar um papel específico, tal qual numa peça de teatro. Então a pessoa tem assim na sua cabeça, espera que uma história de amor seja eu estou desempenhando tal papel, a outra pessoa está desempenhando outro papel. Cada um tem um papel específico nessas histórias de amor. Numa peça de teatro, cinema, qualquer coisa que vocês queiram imaginar. O grau de complementaridade desses papéis é um dos principais determinantes do sucesso, assim, porque não adianta eu ser o ator de uma peça de teatro e a outra pessoa tá atuando em outra peça, assim, então cada um tem que ter, o casal tem que atuar na mesma peça de teatro. Então o que o Sternberg fez, né? Ele usou um estudo para identificar quais seriam essas histórias de amor, então tá num livro que eu tenho, ele não está comigo, mas eu tenho esse livro, vou botar a capa do livro aqui para vocês verem, né? E então um estudo de quais seriam essas histórias de amor, como é que seria, que histórias de amor que as pessoas têm. Então as pessoas foram lá, falaram de várias histórias, cada um contou uma história diferente, né? E depois ele tentou, então, solicitou que as pessoas usassem uma escala unipolar, né? Ou seja, não tem o mesmo polo, simplesmente vai, sei lá, de 1 até 7, alguma coisa assim, do tipo Likert, para avaliar o quanto elas se identificavam com cada uma dessas histórias, quanto que a pessoa se identifica. Então, primeiro levantou as histórias que as pessoas mais contam, e depois fez um grupamento de várias histórias e perguntou
o quanto que cada um se identifica, né? E cada pessoa, então, possui uma história individual sobre como deve ser a sua ligação amorosa, porque cada um tem a sua história, cada um faz a sua própria história, né? Mas dá para tentar descobrir semelhanças nessas histórias, né? Essa é a ideia, a ciência tenta sempre buscar padrões, né? E tais histórias muitas vezes são parcial, totalmente inconscientes para quem a possui, então se essa história está no consciente, está no inconsciente, acho que não interessa. Enfim, o importante é que a pessoa tenha um esquema cognitivo de uma história de amor e ela vai tentar viver na vida real aquela história que ela tem na sua cabeça. Aí eles estão dizendo que é uma teoria que é promissora, né, porque ajuda a entender a diversidade das formas de amar, as diferentes formas de amar, e na verdade esse é um lado que é ruim, assim, que eu tenho problemas, eu vou falar sobre isso, né? Então, o apaixonamento, a chance do relacionamento amoroso entre duas pessoas ser bem sucedido, então essa teoria ajuda nisso, não é a única teoria sobre isso, né? Mas o problema dessa coisa da diversidade de formas de amar e o problema dessa teoria em específico é que existem muitas histórias de amor. E na ciência a gente trabalha com um princípio chamado parcimônia, tá? Que, por exemplo, a gente pega a teoria triangular do amor, para quem viu os vídeos da teoria triangular do amor, são apenas 3 componentes do amor. Isso é legal para a ciência, ser poucos componentes. Só que nessa teoria aqui eles colocaram 24 histórias de amor e pode ser mais, enfim, não, e a gente não consegue agrupar essas histórias de amor em histórias de amor semelhantes, enfim, então esse é um problema, assim, dessa teoria. Ela peca no princípio da parcimônia, uma teoria de difícil compreensão, porque são muitas histórias de amor diferentes e não houve um trabalho de sistematização, de tentar agrupar histórias que são semelhantes, tentar fazer sei lá, uns 3 ou 4 tipos de histórias de amor diferentes, alguma coisa assim. Isso seria mais legal para se fazer uma teoria científica, na minha opinião, né? É claro que para fazer isso, o fenômeno tem que se prestar a esse tipo de coisa. Histórias de amor, cada um tem uma diferente. Mas a ciência, o objetivo da ciência é sistematizar as coisas, né? Outra coisa que é importante é que às vezes a gente está vivendo uma história de amor que não é aquela que eu mais me identifico, é aquela que eu quero viver, assim, né? E isso equivale a alguém que está trabalhando assim, eu gosto, sei lá, de jogar basquete, esse é o meu exemplo, assim. Eu gosto de jogar basquete, assim, eu adoro jogar basquete, essa é a história de amor profissional que eu tenho na minha cabeça aqui. Mas eu sou baixo, tenho os joelhos estourados, assim, então restou pra mim fazer teoria sobre amor, assim, ó. Sobrou, assim, já que não deu pra jogar basquete, tive que ser psicólogo do amor que eu tenho mais talento, né? Então eu tô... Mas eu gosto, isso aí não é um exemplo bom, né? Mas pode ser que tem gente que tá trabalhando um trabalho que não gosta, sei lá, tá trabalhando de caixa de banco e não gosta, a pessoa tem um perfil artístico, assim, então gosta enfim, criatividade, tá lá naquele emprego, porque aquele é um emprego que dá dinheiro, enfim, que dá o sustento. E isso é o equivalente a pessoa ter uma história de amor, mas o que conseguiu na vida real não se encaixa lá com aquele esquema cognitivo de história de amor que a pessoa tem. Mas, enfim, dado isso, dado esses fatos, exposta a teoria de como é que ela é, a gente vai falar da pesquisa, a gente está lidando com estudos científicos para demonstrar essa teoria, né? E trata-se de uma pesquisa com 3 objetivos, né? Que depois vamos abordar esses 3 objetivos. Primeiro é verificar se as histórias de amor descritas pelo Sтерmer são relevantes para descrever os relacionamentos amorosos, né? E o que eles procuraram, então, são histórias de amor que melhor descrevem o que está acontecendo no relacionamento atual. Se essa foi uma pergunta, se a história descreve bem, assim, o seu relacionamento atual, passado. Histórias de amor que os participantes da pesquisa mais se identificam, qual que tu te identifica, independente de estar vivendo ou não, qual que tu menos se identifica, que os participantes menos se identificam, e as que eles mais gostariam de viver, então que seria o sonho ideal, né? Então são essas 4 coisas que foram levantadas no primeiro objetivo. O segundo objetivo foi verificar se homens e mulheres são similares ou diferentes quanto às histórias de amor
para executar essas tarefas no objetivo anterior. Então, a comparação de homens e mulheres nas histórias de amor, se homens e mulheres têm histórias de amor parecidas, diferentes, como é que são essas histórias de amor, por gênero. E o terceiro objetivo foi verificar se há relação entre aquelas histórias que os participantes da pesquisa estão vivenciando em seus relacionamentos, aquelas que mais se identificam, as histórias que menos se identificam, histórias de amor que gostariam de viver, essas 4 tipos de história do objetivo 1. Então, ver se é a mesma coisa, né? Se eu me identifico com a que eu gostaria de viver, se eu vivo isso, se eu não gosto do que eu estou vivendo, enfim. Então, esse é o nosso terceiro objetivo. Com relação ao método, então, fizeram parte desse estudo 76 estudantes universitários. Isso aqui é uma limitação para mim do estudo. Eu realmente queria ver um estudo com mais pessoas. Daria para fazer análises estatísticas mais sofisticadas se tivesse mais sujeitos, do tipo análise fatorial, ou mesmo análise de cluster, alguma coisa assim, de conglomerado. Também não vou entrar pesado na parte da estatística, mas são estatísticas que me permitiriam agrupar histórias de amor semelhantes, tá? Então esse é um problema assim do estudo. Eu queria realmente ver estudo com uma amostra maior, né? A média foi de 28 anos, né? E 49 estudavam psicologia. Também é outra limitação dos 76, 49 estudavam psicologia. E por que, assim? Porque o objeto de estudo que nós estamos lidando, a amostra de estudante de psicologia é sempre problemática, é sempre enviesada. Mas nesse objeto de estudo específico ela aumenta o viés, porque a gente se a pessoa tem um tipo de história de amor na sua cabeça, idealizada, talvez seja isso que levou ela a fazer psicologia. Então a gente não vai conseguir pegar a variedade na população, né, em uma amostra de histórias de amor diferentes da sociedade, se todo mundo é do mesmo curso, assim. E ainda tinha uns de comunicação social, habilitação em jornalismo, em São Paulo. Pelo menos em 2 cidades, isso aqui já é uma coisa legal. Mas, de qualquer forma, a amostra... Existe um viés da amostra, assim, que é importante ser destacado. E aí o instrumento foi um inventário do tipo autorrelato sobre as histórias de amor, construído para essa pesquisa. Então, tinha uma descrição de cada uma dessas histórias de amor, tá? As histórias de amor são vício, arte, negócio, colecionar, livro de receita, fantasia, jogos de esporte, jardinagem, governo, história, horror, casa e comida, humor, mistério, polícia, pornografia, recuperação, religião, ciência e ficção científica, costurar e tricotar, teatro, viagem e guerra. Então, falei quase como narrador de futebol aqui para você saber, ter entendimento dessa variedade de histórias, né? Mas vamos lá contar um pouco de cada uma dessas histórias, que eu trouxe esse artigo porque a gente consegue compreender as histórias, tá? Essas anotações aqui fui eu que fiz do nome, que não tá no artigo, mas para a gente conseguir ver mais fácil, tá? Então vamos começar com a primeira história, por exemplo, de vício. Um relacionamento intenso com sentimento de ansiedade, de perder o parceiro, desejo de ficar o mais possível agarrado a ele. Tem pensamentos tipo, eu não poderia viver sem ele. Então isso é vício, tá? Pode ser uma coisa do tipo mania, na descrição da teoria das cores do amor, ou seja, vocês podem ver se as teorias se complementam. Acho que eu já falei isso para vocês em alguns vídeos do canal. As diferentes teorias do amor se complementam. E eu tenho certeza que o Sternberg foi em outras teorias do amor para descrever essas histórias, né? Então isso aqui o vício é uma história de mania, né? História de arte, um relacionamento com forte atração física, importância e aparência ao parceiro, a descrição do Eros, né? Que sempre deve parecer bem. Tem pensamentos tipo, esse parceiro mais bonito que eu poderia ter encontrado. O Eros na mesma teoria das cores do amor, né? Negócios, um relacionamento, papéis e tarefas bem definidos, cada um tem o seu parceiro e seu lugar. Dinheiro desempenha um papel importante, tem a ver com poder. Tem pensamentos tipo, estamos nesse negócio juntos, né? Talvez puxe para o pragma, mas...
Enfim, acho que não cabe descrever um por um, o vídeo vai ficar muito longo se eu descrever, enfim. Mas eu vou deixar o link do artigo na descrição, vocês vão ter acesso a esses itens, enfim, né? Ver uma de religião, aqui ou de ciência, que eu sou cientificamente, né? O relacionamento com as coisas podem ser compreendidas, analisadas, dissecadas como qualquer outro fenômeno da natureza, procurar compreender com objetividade o parceiro e a relação. Tenho pensamentos tipo, eu sei exatamente como ele vai responder se eu... Então, talvez essa seja a minha história de amor aqui. Uma história de amor cientificamente, assim. Eu acho que eu vou sugerir para mudar o nome dessa história, se chamar história cientificamente, porque tem que ter um lado caliente também nesse aspecto científico, tá? Então essas são as nossas histórias de amor, tá? Assim, as nossas diversas histórias de amor, tá? Como tem 24 aqui, também não é legal descrever todas. Mas vamos para os resultados. Então, olhando aqui para a nossa tabela 1, né, a gente tem o quanto cada história era considerada uma fiel descrição do seu atual ou último relacionamento dos participantes da pesquisa, e quanto que esse relacionamento está descrevendo o seu relacionamento, né? Vamos falar apenas das mais votadas, né, que foi a 23, viagem, jardinagem, e a 8, que é costurar e tricotar, né? 23, 8 e 21. Vamos lá, né? Então, a história da viagem. Um relacionamento no qual uma sensação de grande jornada conjunta, que as pessoas estão viajando em conjunto, planeja-se para o amanhã, tem pensamento voltado para o futuro, tem pensamento do tipo, nós estamos sempre crescendo juntos. Então essa é a história que mais fala de um relacionamento de verdade, de acordo com os participantes da pesquisa. Espero que descreva o seu relacionamento também, né? Vamos para a nossa 8, que é a da jardinagem, né? Um relacionamento precisa ser bem nutrido, como uma planta, né? Regar uma planta. Tem pensamentos do tipo, eu trato meu relacionamento como quem cuida de uma flor, porque toda mulher é uma flor, tem que cuidar dela como uma flor, delicada, tratar com carinho. Então isso que passa na cabeça dos participantes, talvez na minha também, tem que tratar bem as gurias, né? Então essa foi a segunda mais votada. E a nossa terceira mais votada, nossa medalha de bronze, foi a do costurar e tricotar. Os participantes se identificam bastante com o costurar e tricotar. Um relacionamento no qual o amor é aquilo que você quiser fazer com ele, algo que você molda como for melhor, e usando sua criatividade, né? Tu costura ele e tricota do jeito que tu quiser. Cada relacionamento é único, tem pensamentos do tipo, criamos nossa relação de um jeito muito especial, então esse lado da criatividade, a gente montar o relacionamento da maneira que é mais adequada para ambos. Então isso é algo que os participantes acreditam que descreve bastante seus relacionamentos. Os que menos descreve, assim, a história de amor que menos descreve são de religião, teatro e polícia, assim, os relacionamentos não são descritos com essas histórias. Eu vou falar apenas da última, da polícia, pra gente não deixar o vídeo tão longo, tá? É um relacionamento no qual há a necessidade de manter-se as rédeas curtas no parceiro, tem que ficar cuidando. Que relacionamento chato esse, né? Pra ter certeza de que ele anda na linha. Há um forte interesse na vida e nas atividades do parceiro. Pensamentos do tipo, quero saber tudo que esse sujeito faz, né? Então, tem gente que... E é interessante, sim, que essa história da polícia, tem gente que se vê como policial, tem gente que se vê como, sei lá, o criminoso, o bandido, né? Tem que ter... É um teatrinho de 2 atores, né? O nosso relacionamento. Mas, enfim, não desejo relacionamentos desses para vocês. O que eu apenas quero chamar a atenção, assim, é que se vocês olharem para essa tabela 1 aqui, tá? Se vocês olharem só de olho, vocês vão ver aqui, ó,
Primeira história, pontuação 5, 5,53, 5,50. Todas as pontuações muito semelhantes. Nós estamos falando de homens e mulheres, tá? Então, muito semelhantes, histórias pouco identificadas, tanto os homens quanto as mulheres se identificaram pouco também, né? Isso vai refletir nessa correlação gigantesca aqui de 0,89, uma correlação realmente muito grande. Uma correlação, para ser perfeita, ela tem que ser 1 para ser exatamente igual os homens e as mulheres. E tá 0,9, então arredondando, tá muito próximo. Correlações altas sempre são significativas, né? Quase sempre. E eu não sei o que esses 22 graus de liberdade estão fazendo aqui, assim, mas o autor botou, enfim. Quem sou eu para discutir isso aqui, né? Enfim, tem 22 graus de liberdade na correlação. Né? Então mas esse é um dado que fala então da hipótese número 2, né? De que homens e mulheres, enfim, do objetivo 2, a gente tem homens e mulheres com histórias de amor muito parecidas. O que para mim é até certo ponto surpreendente. Eu imaginava que fosse dar uma diferença de gênero nessas histórias, que mulheres pensassem o amor de um jeito, homens de outro, assim, no que se refere a histórias de amor, mas os dados encontrados foram histórias de amor bem semelhantes. Mas aí os autores também perguntaram, né? A gente já está na tabela 2, né? Quais histórias que eles mais se identificam, apontar uma que mais se identifica, a que menos se identifica e a que mais gostaria de viver, assim. Então aqui não é para dar uma média, assim, é simplesmente olhar para todos e apontar uma, assim, né? Que foi a tarefa que eles deram. E aí aqui a gente vai ter o percentual de participantes que gostariam de viver essa história, né? E eu só vou comentar os que deram pelo menos 10%, né? A história que eles mais se identificam foi a da viagem, tá? Que eu já falei dela, assim. Eles também foi a que mais vivenciaram, também a que mais se identificam, enfim. E a do costurar e tricotar também, que também já falei dela, né? Essa é uma história bem recorrente, né? A que eles menos se identificam é a história do vício, que também já falei da história do vício, a história do mania, e a história da religião. Vamos ver como é que é essa história da religião lá, que tem 11%, e 15% são mulheres aqui nesses 11%, tá? Então a gente tem 11% aqui das pessoas, sendo 15% mulheres se identificam com a história da religião. Olha, do vício ela é mais masculina, assim. Algumas diferenças tem nesse quesito, né? Vamos ver a história da religião, cadê você? Então, um relacionamento no qual o amor é visto como uma religião, uma devoção intensa ao parceiro. Tem pensamentos tipo, amor é como se fosse minha salvação. Lindo isso, descrição do ágape na teoria do Lee das cores do amor, assim. Se você quiser ver o vídeo das cores do amor, você também vai entender essa teoria, assim. Mas a teoria das cores do amor são apenas 6, aqui tem mais tipo, ele pegou outras teorias, e na verdade nem são de teorias, partiu de uma descrição dos participantes falando da sua história, e coincidentemente os participantes descrevem coisas vinculadas com a teoria das cores do amor e outras coisas, estilos de apego, e por aí vai, né? Então essa história de amor da religião também é uma história bastante contada bastante pouco identificada, pelos participantes. Então os participantes não gostam da história do vício, essa história não tem pouco mania, pouco ágape aqui nessa turma aqui, tá? E aí a história que eles mais gostariam de viver, né? De novo, a viagem é uma história que eles gostariam bastante de viver, a do costurar e tricotar. E a da jardinagem também teve um pouco acima de 10%. Todas as histórias que eu já falei, então a gente já ficou pelo menos eu consegui descrever as histórias principais, assim, para quem não quiser se aprofundar nessa teoria. E com relação à identificação, também uma correlação, chama de magnitude moderada, assim, meio que jogando falando mal dessa correlação, uma correlação 67 já passou de moderada, assim, nós já estamos falando de uma correlação forte, né? De novo, com seus 22 graus de liberdade,
né? Então, isso que eu nunca entendi que eles colocaram esses graus de liberdade aí, mas correlação significativa. Então, indo para o nosso último objetivo do estudo, né, que é levantar as correlações entre as histórias apontadas como resposta nessas 4 tarefas, quais foram essas correlações, né? A gente são correlações bem fortes, né? A gente tem que mencionar que a gente está lidando com poucos sujeitos, poucos participantes. Então a gente tem uma correlação de 0,88, que é uma correlação forte, tá? Entre essa questão de como a pessoa vê o seu relacionamento e as quais elas mais se identificam. As pessoas se identificam com aquela que fala do seu relacionamento, uma correlação próxima da perfeita aqui, tá? Uma correlação aqui depois que eles chamam de moderada aqui, que não é tão moderada, já é forte, eu não sei que critério que eles usaram, eles são sempre bem conservadores, assim, para chamar as correlações, então eles chamam de moderado uma correlação que é bem forte, de 73, entre as histórias que descrevem os seus relacionamentos e as que gostariam de viver. Então, que bom, né? As pessoas estão vivendo aquilo que gostariam de viver, então isso... esses participantes assim, dessa amostra já dá para ter um dado que é otimista, né? Teve uma correlação fraca, que não é fraca, isso aqui já é no moderado, né? E inversa. Inversa significa quando um sobe, o outro desce. Quando o outro desce, o outro sobe. Quando de cima sobe, o de baixo desce. Bom, 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 né? Essas correlações negativas falam das histórias que as pessoas menos gostariam de viver, né? Então ela é uma correlação inversa. As histórias que menos gostariam de viver são histórias que pouco descrevem os relacionamentos atuais e últimos, né? A gente tem uma correlação fortíssima aqui, entre as que as pessoas mais se identificam e as que elas mais gostariam de viver. Então as pessoas se identificam muito fortemente com o que gostariam de viver, assim. Eu acho que eu também me identifico com o que eu gostaria de viver, assim. Eu sinto saudades daquilo que eu ainda não vivi, né? E uma correlação de uma também negativa, uma dissimilaridade significativa entre as histórias que as pessoas mais se identificam com as que elas menos se identificam. Então uma história que é bastante mencionada como uma história que as pessoas se identificam bastante, ela é pouco mencionada como que menos se identificam. Aqui uma correlação já no nível moderado, assim, né? Chamo de fraco, mas eu já... Em psicologia não dá para querer muito, assim, das correlações, né? Ainda mais que aqui nós estamos trabalhando com amostras baixas, né? Então isso é importante. E não teve correlação significativa, né, entre as percentagens de escolha de histórias que participantes menos se identificam e as histórias que eles mais gostariam de viver. Isso foi uma correlação negativa, assim, que sempre essas correlações de histórias que eles menos se identificam vai dar uma correlação negativa com os outros. Mas de qualquer forma aqui não houve significância, embora eu imagine tenha chegado perto da significância, colocaram um P maior do que 0,5, assim, mas com correlação aqui, ó, essa aqui foi menos 0,40, e aqui nós temos menos 0,44 e foi significativa. Então, para mim essa aqui está perto de ser significativa, de não ser significativa, está naquele limiar, e essa daqui também, né? Então... Não vou jogar fora uma correlação de menos 0,40, assim a gente consegue entender a relação, por mais que essa correlação não seja significativa, né? Aí aqui o artigo dá umas sugestões de pesquisas futuras, né? Eles reconhecem essa limitação que eu apontei aqui de que é necessário replicar essa pesquisa com outros participantes, né? Porque tem esse viés da amostra, uma amostra de estudantes de psicologia e de jornalismo, né? Então era bom pegar participantes de outras áreas. Imagino que talvez a história de amor do engenheiro lá, do cara de exata, seja diferente desse povo de humanas, né? Então é importante ter outros vieses nessa pesquisa. Mas para mim a sugestão de pesquisa futura que eles não colocaram aqui é fazer análise fatorial, assim, aumentar o tamanho da amostra
e tirar alguma análise fatorial ou análise de cluster para que a gente consiga agrupar histórias de amor que são semelhantes. Então essa que é a minha preocupação, isso que eu gostaria de ver no estudo, uma análise fatorial. Uma amostra grande, com essa amostra, análise fatorial não funcionaria bem, né? Mas precisaria de uma amostra grande para a gente tampar essa limitação e descobrir que histórias de amor são semelhantes, agrupar elas para a gente trabalhar com um dado mais parcimonioso, ter menos histórias de amor, né? Assim, uma crítica que eu faço para o próprio Sternberg, que eu queria ver o Sternberg apontar essas similaridades nas histórias de amor. E para concluir, então a gente está lidando com essa teoria das histórias de amor, uma teoria bem interessante, mas para mim uma teoria que ainda precisa ser lapidada, talvez precise ser levantada mais histórias de amor e agrupamento dessas histórias de amor. Então essa é, para mim, a minha grande conclusão que eu tiro desse estudo, né? Os autores vão colocar também como a conclusão deles que essas histórias então têm papéis complementares, mas são interdependentes uma da outra, né? Então é mais ou menos a mesma coisa, né, que os autores colocam. Eu vejo como interessante que a gente fazer alguma coisa com técnicas de um poder estatístico maior, né? E isso é muito importante ser feito no Brasil, mas sem de maneira nenhuma tirar o mérito dos autores que investigaram essa teoria, uma teoria dificílima de trabalhar. Então tem muito mérito, os autores fizeram esse trabalho pioneiro no Brasil e que permanece sendo único sobre essa teoria do amor como uma história, né? E permanece sendo único, assim, também eu chamo a atenção que o artigo é de 2005, né? Então já tem um tempinho, assim, né? A referência vai estar na descrição do vídeo, né? Mas vocês já podem ver aqui, vocês já conseguem acessar com esses dados daqui na revista Interação em Psicologia lá do Paraná, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito pela audiência, eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha aumentado a compreensão, tenha dado alguma compreensão do panorama dessa teoria. E se você gosta de vídeos sobre dados científicos em teorias do amor, descrevendo essas coisas, considere a sua inscrição no canal, porque isso vai ajudar bastante você. Eu espero que você goste bastante do conteúdo desse canal. O like no vídeo ajuda eu, como produtor de conteúdo, preciso muito do like para ajudar o canal a crescer e para o algoritmo do YouTube entender que você gosta de vídeos desses, né? E eu sempre digo para você se inscrever em canal que vai agregar coisa para você tentar ver no YouTube coisas que vão tornar vocês pessoas melhores, que vão aumentar o conhecimento de vocês. Tá? Então vou ficando por aqui, agradeço bastante e até os próximos vídeos. Tchau!